Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Antes da gente começar a nossa aula, eu queria relembrar vocês que na semana que vem, na sexta-feira, é o último dia para vocês entregarem o trabalho de vocês, tá? Então, cuidem com o horário, né, que vocês vão levar no colégio, se vocês decidiram usar aquele que já havia sido feito. E se vocês escolheram usar o que eu arquivei ele para vocês, lembre-se que vocês têm que fazer ele e arquivar no AVA, tá bom? Então, só para relembrar vocês antes de tudo. Gente, vamos pra aula? Vamos! Então tá bom, vamos lá. Seguinte, nessa aula a gente segue falando sobre os pronomes pessoais, né? Subject pronouns, object pronouns. E aqui eu trouxe o Bob Esponja para dizer para vocês quais são os pronomes subject pronouns, tá? Que no caso são os que vocês já conhecem, os mais normais que a gente usa com mais frequência, que são I, he, she, you, it, we, and they. Então, eles só não estão aqui em ordem, né? A gente vê que tem o you, não tá aqui, o you singular não tá aqui, não tem o you plural aqui atrás, o it tá depois do you em vez de antes, mas não tem importância. O fato é que esses são os subject pronouns que a gente usa, tá? Depois a gente vai entender quando, porquê, quando e onde usar cada um deles. Os subject pronouns, então, são esses mesmos. O I, que sou eu, o you, que é você, o we, que somos nós, they, eles ou elas, you, nós, né, vocês, porque o you ele pode ser forma singular ou pode ser forma plural. O he como ele, she como ela, it para animais, para coisas, e nenê que tá na barriga, mas a gente ainda não sabe qual que é o sexo do nenê. Então eu posso usar esse it para qualquer coisa, ok? Que não seja humana, obviamente, né? Vamos lá. Object pronouns para que servem? Gente, os object pronouns, diferente dos subject pronouns, eles vão ser usados para falar de um sujeito que sofre uma ação. Então, assim, antes eu tinha os subject pronouns, que são aqueles que a gente costuma aprender normalmente quando tá aprendendo o verbo to be. A gente aprende eles e acha que eles são os únicos pronomes que a gente vai lidar, né? E na verdade isso é errado, porque se a gente parar e analisar, tem pronome reflexivo, pronome possessivo, object pronoun, pronome indefinido e por aí vai. É uma infinidade de pronomes, a gente, né, acabou de ver alguns, inclusive. Então, esse aqui, os object pronouns e os subject pronouns, eles, na verdade, são os mais simples da gente lidar. Acontece muito, como, se eu já não comentei, eu não sei, eu provavelmente eu vou repetir essa informação, mas é o que acontece realmente. Às vezes a pessoa ela estuda inglês há muitos anos, e ela até sabe se comunicar, tem fluência, usa os tempos verbais corretamente e tudo mais, mas o que acontece, às vezes, é ela se desequilibrar nos pronomes. Porque os object pronouns e subject pronouns, quando a gente traduz, eles ficam iguais no português. Só que eles são usados em momentos diferentes no inglês. Então, no caso dos object pronouns, a gente só usa eles para falar de um sujeito, que pode ser uma pessoa ou uma coisa, né? Que sofre uma ação dentro da frase ou dentro do discurso. Então, quando eu falo, por exemplo, eu te abracei ou eu abraço você, você está sofrendo essa ação. Eu andei de bicicleta, quem está sofrendo a ação é a bicicleta. Então, não é que essa palavra sofrer, a ação dá a impressão de ser uma conotação pesada e tudo mais, não. É simplesmente o fato de você não estar causando a ação. Tudo bem? Olha o exemplo ali. Por que os exemplos estão em português? Porque a gente ainda não entrou em estrutura. Quando entrar em estrutura, os exemplos vão ser em inglês, tá? Eu comprei uma bicicleta para você. Então, sempre os object pronouns, eles vão, como sofrem, vêm ao fim da frase, tá? Então, eu tenho ali a explicação do porquê ele está sofrendo uma ação. Você sofreu a ação de terem comprado uma bicicleta para você. Ou seja, você sofre a ação recebendo. Então, se eu falo, eu comprei uma bicicleta para você, eu causo a ação de comprar e você sofre a ação de receber ou de ter sido comprada. Claro que não estou falando de comprar a pessoa, obviamente, né? Mas aqui eu tenho uma relação de causa e sofrimento de ação. Quando um causa, o outro recebe, o outro sofre. Nesse caso dos object pronouns, eles só sofrem ação. Tudo bem? Espero que sim. Os object pronouns e o lugar que eles ocupam dentro do discurso. A gente já sabe, então, que os subject pronouns, eles vêm sempre no começo da frase
e eles causam uma ação. Pois os object pronouns, eles são o completo oposto. Eles vêm sempre no meio ou no fim da frase e eles vão sofrer a ação que o subject pronoun vai causar. Então, olha ali, eles estão sempre no meio ou no fim, porque ocupa um lugar, não ocupa um lugar de sujeito. Galera, sujeito vem sempre no começo porque causa. O que a gente tem aqui como object pronoun vão ser os objetos que a gente fala em português. É o mesmo tipo de objeto que a gente usa em português? Não, porque é outra língua, mas tem o mesmo nome, que são objetos. Normalmente, o objeto vai servir ao verbo, tá? Então, quando eu falo eu comprei pra você, o teu você que tá receptivo à ação tá servindo ao verbo, que é a ação da frase, ok? Se não ficou claro, volta que vai ficar claro. E se ainda não ficou claro, tem chat hoje à tarde. Exemplo, eu comprei uma bicicleta para você. Ó, você no final da frase, ele é um object pronoun you. Eu comprei uma bicicleta para você e para o seu irmão. Pode ter mais de um object pronoun dentro de uma frase. Poderia ter só um no meio, o resto da frase. Poderia ter só um no final e é isso aí. Ou pode ter dois, um no meio, no fim, que tá tudo certo também, não tem problema. Aqui eu tenho um sujeito causando a ação de comprar uma bicicleta, dois sujeitos sofrendo a ação de receber esse presente, que é o você e o seu irmão. Você sofreu a ação por terem comprado a bicicleta para você, ou seja, você sofre ação recebendo uma bicicleta, que foi mais ou menos o que a gente falou ali no exemplo anterior, né? Porque eu tô falando do object pronoun, então, no geral, é a mesma situação. Os object pronouns, quais são eles? São esses aqui, então. O me, o you, o him, her, it, us, you and them. Eles são diferentes daqueles que a gente viu lá no começo. Esses aqui, ó. Opa, calma aí. Tanto esses aqui quanto esses aqui. Esses são os subject. Aqui a gente entra especificamente para falar dos objects. E aqui são eles, ok? Todos eles se traduzem da mesma maneira que os subject pronouns, ou seja, eles têm a mesma tradução, significam a mesma coisa, só que a diferença é quando e onde e por que a gente usa eles no discurso quando tá falando em inglês. Então, só para ficar claro, o me, ele significa eu, o you significa você, o him é ele, o her é ela, o it é isso, né? Ele ou ela para animais e coisas. A gente traduz como ele e ela, não que seja em inglês. O us, que é nós. O you, que é vocês. E o them, que é eles ou elas. Lembrando que no inglês a gente aqui não vai ter gênero na língua inglesa. Ou é eles e elas, é they, tudo igual. Sem alteração nenhuma. E aqui são eles todos juntinhos, tudo junto aqui. Só que eles divididinhos em duas tabelas, uma do ladinho da outra. E na aula que vem vocês vão entender o porquê dessa estratégia. É sempre importante e de suma importância, na verdade, a gente reconhecer o subject pronoun e o object pronoun nessa forma, porque vai ajudar a gente a entender que lugar do discurso que ele vai ocupar. Se eu coloco, por exemplo, um em cima e um embaixo, já fica mais bagunçado. Mas só para vocês verem, então, aqui eu tenho todos os subjects e aqui eu tenho todos os objects. Eu tenho a mesma tradução para cada um. I é eu, me é eu. You é você, you é você. He é ele, him é ele. She é ela, her é ela. It é isso, né, para animais e objetos. We and us, nós. You and you, vocês. They and them, eles ou elas. Ou seja, só para retomar o que a gente viu hoje, então. Que eu tenho os object pronouns que vão vir ao fim da frase ou no meio da frase. Os subject pronouns que vêm no começo da frase vão causar uma ação. Os object pronouns, eles sofrem essa ação. Qual é o lugar em que eles vão ser encontrados sempre? Subject no começo, object no meio e no fim. Posso trocar em algum momento? Existe uma exceção que vai fazer... Não, não existe. Vai ser sempre assim. Nunca você vai poder usar, por exemplo, o me no começo ou I no final de uma frase. Não existe essa possibilidade, tá bom? E na aula que vem vocês vão entender melhor esse posicionamento dessa tabelinha e tudo mais. E
Por hoje é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem voltar nos slides, pode voltar no vídeo. Se tiver alguma dúvida que o vídeo não responda, hoje à tarde tem chat, fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas de trabalho, de conteúdo, galera, existe um momento disponível, que a gente está disponível para vocês, que é nos chats para tirar esse tipo de dúvida. Por favor, aguardem até o dia dessa monitoria online com vocês e não venham nos nossos números pessoais, porque é um aqui que se acha o único que vem, daí o outro que acha que é o único. E quando viu o nosso WhatsApp pessoal, tá, né, borbulhando de aluno pedindo às vezes a mesma coisa. Todas as informações são colocadas no grupo. Se tiver dúvida, manda no grupo, tá bom? E se ainda assim não der pra mandar no grupo, manda no chat, beleza? Eu conto com vocês, eu sei que vocês não vão se sentir ofendidos nem nada por isso, eu espero, porque realmente tem momento e tem lugar específico pra vocês fazerem isso, tá? Se tiverem ainda alguma dúvida sobre o trabalho ou qualquer coisa assim, eu ainda posso tirar hoje à tarde, tá bom? Então a gente se vê hoje à tarde, se a gente não se vê hoje à tarde, a gente se vê na aula que vem. Um beijão, se cuidem, até mais e tchau!